Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube e nós vamos falar sobre esse Botafogo que não para de surpreender, né? Mais uma temporada que a gente inicia de forma complicada, e tem que trocar o treinador. E aí, né, falei isso aqui várias vezes, que pra mim era uma temporada comprometida. E aí, simplesmente, o Arthur Jorge chegou e, sei lá, o entrosamento parece que foi feito num passe de mágica. O Botafogo simplesmente começou a jogar bola, jogar bem, empilhou vitórias e os objetivos a curto prazo o Botafogo conquistou, né? Pelo menos até esse primeiro momento, né? A vaga na Libertadores, que era o principal objetivo entre os objetivos curtos, né? O Botafogo conseguiu. Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos da fase de grupo da Libertadores, o Botafogo conseguiu vitórias importantes dentro de casa e uma agora contra o Universitário, né, em Lima, lá no Peru. O Botafogo conseguiu a vitória e, por consequentemente, a classificação para as oitavas de final. Vai ter aquele último jogo da fase de grupos contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, e aí só vai definir o primeiro e o segundo colocado. Mas o objetivo de classificação já foi alcançado. E aí, caras, o momento mais difícil da temporada, na teoria, já passou, né? Ficar de fora da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, não se classificar, seria um duro golpe na torcida. Agora está classificado, vai jogar as oitavas de final, dependendo do adversário, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas o objetivo que seria uma vergonha se o Botafogo não passasse, já aconteceu. Já foi. A fase de grupo da Libertadores era obrigação passar, diante de um Universitário Peru com um orçamento muito mais baixo, de uma LDU que joga em casa, mas é forte a LDU, né? Mas fora de casa, longe da altitude, sofre um pouco mais. E o Júnior Barranquilla, que surpreendeu e está na liderança do grupo. Então, o que tinha que ser feito foi feito, está classificado. E aí, claro, tem que lembrar o que acontece, né? Os próximos jogos, né, da Libertadores na fase de oitavas de final só serão jogados praticamente ali, segunda quinzena de agosto, né? Dia 14 e depois dia 21. Então, praticamente na segunda metade do mês de agosto. E aí, gente, quando isso acontecer, o Botafogo já vai ter pelo menos 2 reforços a mais, que são Alan e Igor Jesus, né? Esses dois já estão contratados, são reforços de altíssimo nível. O Alan, principalmente, é um cara de renome, já foi de seleção brasileira, jogou por muito tempo na Europa, agora estava em Dubai e chega, uma baita de uma contratação. O Igor Jesus, que era uma aposta, desandou a fazer gol no atual clube dele e tá mexendo com a torcida do Botafogo, né? O cara fez 16 gols aí nos últimos 16 jogos. Absurdo, algo nessa linha, não lembro exatamente o número certo, mas nessa linha. Então é um cara que chega para fazer aquela sombra legal pro Tiquinho Soares, né? Que vai voltar de lesão agora e vai ter que mostrar futebol, né? Assim, eu sou fã demais do Tiquinho, vocês sabem, mas não tenho a menor dúvida de que ele foi importante nesse período pré-lesão e vai ser ainda mais importante também. Mas é legal ter um jogador bom, né, para disputar a posição com ele. O Diego Costa já era nesse nível, mas o Diego Costa, sei lá, eu não confesso que eu não gostava do Diego Costa, então não consigo elogiar. Não sei porquê, não bateu o santo, não foi. Agora com o Igor Jesus a gente já tem, né, uma diferença nesse sentido, por exemplo, que iniciou o ano com o Janderson e Matheus Nascimento, né? Agora vai ter um jovem jogador, mas um centroavante capaz, matador, que pode fazer muita diferença, inclusive jogar os dois juntos, né? Mas o que eu tô querendo dizer já tem certo esses dois jogadores para a próxima janela de transferências. E o Botafogo não para por aí, vai abrir a carteira, vai trazer mais jogador. Existe a expectativa do Almada, que foi o mesmo preço, por exemplo, do Luiz Henrique, 20 milhões de euros, 100 milhões de reais. Fechar essa contratação seria algo absurdo. E se não for ele, o Botafogo vai continuar seguindo nessa pegada, né? Tentar trazer jogadores jovens que possam, em 1 ou 2 anos, já estar na Europa também. Então o Botafogo vai abrir a carteira, vai trazer reforços, e isso significa um Botafogo ainda mais forte para a segunda fase da temporada, nesse segundo semestre. E aí, é por isso que era muito importante o Botafogo conseguir fazer esses objetivos a curto prazo, que era classificar
logo de cara, né? O Arthur Jorge recebe o time na mão. Em poucos jogos ele já faz o Botafogo competitivo a ponto de conseguir classificar. Eu confesso que eu tava achando que após a saída do Thiago Nunes, não sabia, assim, de verdade. Não botava muito minhas fichas no Botafogo nesse curto prazo. Nesse fim de primeiro semestre, eu achei que o Botafogo teria mais dificuldade do que tá tendo. No final das contas, a gente tá em quarto no Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas de final da Libertadores e em boa situação no mata-mata com o Vitória pela Copa do Brasil. Né? O Botafogo volta a campo nessa quarta-feira para sacramentar essa vaga. Né? Ganhou de 1-0 do Vitória na Copa do Brasil, agora tem que sacramentar essa classificação jogando lá no Barradão em Salvador. Acho que o Botafogo tem total condição, inclusive é o favorito para sair com essa classificação, e fazendo isso passa para as oitavas de final da Copa do Brasil, e aí também depende muito do chaveamento, quem o Botafogo vai pegar e tudo mais nesse sentido. Mas sem sombra de dúvida, um Botafogo que tem mais esse objetivo a curto prazo, tem mais esse objetivo, né? Avançar na Copa do Brasil, chegar pelo menos às oitavas de final, tem tudo para fazer, já venceu o primeiro jogo no Newton Santos, aí é seguir embalado no Campeonato Brasileiro, brigando pelas primeiras posições. Não precisa ser líder agora. O Botafogo mesmo mostrou isso. O Botafogo precisa ser líder na 38ª rodada, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, tem que estar ali no bolo. Né? Não adianta sair lá na frente, fazer uma porrada de ponto e depois, no final das contas, não conseguir manter o ritmo como foi em 2023. Então, fica ali no bolo, né? Curto prazo, vai ficando no bolo, espera melhorar o time no segundo semestre, que a tendência é essa, de ter um Botafogo ainda mais forte, e é isso que a gente está projetando. Lógico que deve perder alguns jogadores, né? O Botafogo deve se desfazer de alguns jogadores para trazer outros, isso que significa incrementar o elenco, né? Não dá para trazer um monte de porrada de jogador e ficar empilhando o jogador. Ter um elenco com 70 jogadores não existe, tem que ter no máximo 30. Então, para chegar jogadores, tem que sair outros, né? Alguns devem sair, não sei ainda quem vai sair, a gente não tem essa condição de falar nisso agora, mas certamente o Botafogo vai incrementar e vai fortalecer ainda mais o time e o elenco, consequentemente. Então, assim, eu assim, tô tendo como exemplo tudo que eu falei, porque eu tava pessimista com esse primeiro semestre do Botafogo, né? Depois do Botafogo iniciar o ano com o Thiago Nunes, aí demite o Thiago Nunes, pega o Fábio Matias e deixa o interino por um mês na frente do time. Para depois chegar o novo técnico português com a filosofia diferente, chega no período que ele não tem treinamento para adaptar o time. Então eu tava muito, assim, pés no chão, sem muitas expectativas para esse final de primeiro semestre. Só que o Botafogo encaixou, amigo. Teve esses jogos em casa que ele ganhou, goleou, jogou bem, ganhou confiança, foi fora de casa, continuou jogando, ganhando, então tá aí, tá competindo, é um time competitivo, segue com um dos elencos mais caros do Brasil e por conta disso é mais fácil você encaixar um bom trabalho que como foi o Arthur Jorge, que tem todos os méritos. Não estou te falando que qualquer um faria um bom trabalho, porque o Thiago Nunes, por exemplo, mostra isso, né? Ele tinha o mesmo elenco praticamente e não conseguiu fazer o time jogar. O mesmo elenco praticamente com algumas coisas. Lógico, faltou lateral direito, demorou a chegar. Então a gente sabe de tudo isso, né? Teve a falha de planejamento, mas hoje o elenco está muito melhor do que antes e pior do que amanhã, né? Pior do que vai ser a partir de julho. E é certo falar isso porque já está contratado o Alan e o Igor Jesus. Então só esses dois que já estão fechados, assinaram pré-contrato, já vão deixar o Botafogo ainda melhor. E aí é assim o futebol brasileiro, né? E sul-americano de maneira geral. Um Botafogo que, por exemplo, pode ficar com a segunda colocação, né? Aí ele vai pegar, então, pelo sorteio, algum primeiro colocado. Mas com esse tempo passando, o time do primeiro semestre vai ser diferente do segundo. E aí o time que pegar o Botafogo, a partir de agosto, e aí assim, é pé no chão. Não estamos falando isso aqui, tá se achando muito, nada disso. Não é. Mas é porque, como o time vai ser qualificado ainda mais, os outros times estão tentando evitar pegar o Botafogo primeiro nessa fase agora, de oitavas de final da Libertadores. Você entra no Twitter, você vai vendo os torcedores dos outros times, todo mundo fala, queria pegar qualquer time, mas não queria pegar o Botafogo agora não. Por quê? Porque eles sabem que o Botafogo, primeiro, melhorou e segundo, vai melhorar ainda mais com a chegada de novos reforços, que o Botafogo está com dinheiro para contratar. O John Textor vai botar dinheiro e vai contratar. Então,
Bom, não adianta nada a gente ter esse sentimento, se sentir bem com o nosso time e tal, chegar lá e não ganhar. Mas futebol também é assim, é jogado, né? Então tem que recuperar os jogadores que estão lesionados, dar tempo para o Arthur Jorge melhorar ainda mais o trabalho que já está bom. Vai chegar mais jogadores na reforço, como eu falei, na próxima janela, que vai melhorar ainda mais. Então, assim, o prognóstico, né, a expectativa é uma situação mais positiva, né? Eu, por exemplo, repito, não estava tão otimista, estava mais pessimista com esse primeiro semestre. Mas pro segundo semestre já pensava assim, se o Botafogo se manter vivo nesse primeiro semestre, o segundo vai ter chance de beliscar alguma coisinha, vai se fortalecer, pegar de repente um título, se Deus quiser, né? A gente tá precisando comemorar um título. Então, sabe, a questão do meu otimismo pro segundo semestre tá se comprovando, né? Hoje o Botafogo tá com uma perspectiva boa de olhar para frente e poder imaginar e sonhar com coisas boas. Vai acontecer? A gente não sabe. Ninguém é que sabe, ninguém é que consegue ler o futuro, mas que hoje a perspectiva é boa, é inegável. E é bom demais, né? É bom demais. Depois de tanto tempo passando, sofrendo, não via a luz do fim do túnel, vamos brigar para não cair, torcer para não ser rebaixado e tal. Agora, cada vez mais, o Botafogo brigando pelas primeiras posições, brigando para ser o personagem principal da sua história. E aí, isso é maravilhoso, né? Era para ter vencido ontem, ano passado, o Campeonato Brasileiro. Não venceu. Vamos olhar para frente e vamos tentar transformar o trabalho em vitória agora. Porque tem como, né? Por exemplo, o Fluminense, que jogou a Libertadores e foi campeão ano passado, ninguém dava nada pelo Fluminense. Ninguém falava que o Fluminense ia ser campeão da Libertadores. E os caras foram lá, trabalhando, confiando no trabalho, confiando nos jogadores, foi transformando o sonho em realidade. Conseguiram buscar a vitória sobre o Boca Juniors no Maracanã. Vitória braba dos caras. E aí, dá força pra gente também, né? Com todo o respeito. Mas se o Fluminense conseguiu, a gente também consegue, né? Não tem diferença de orçamento, nada. Não tem. É tudo muito parecido. Inclusive, o Botafogo tem mais orçamento do que o Fluminense. Então, assim, é diferente do Flamengo, que tem, o triplo do orçamento do Botafogo, do Fluminense e tudo mais. Se o Fluminense com orçamento mais reduzido conseguiu ser campeão da Libertadores, o Botafogo também pode sonhar. Tem como. Tanto que o Botafogo era pra ter vencido o Brasileirão e não venceu por capricho do destino dos deuses, sei lá. Não sei nem o que explicar como é que foi aquilo. Olha pra frente, que a situação é boa. Dá pro Botafogo ser campeão, dá pro Botafogo melhorar e buscar e brigar pelo menos pelo protagonismo. Ser protagonista. É isso. Se vai ganhar, tomara. Mas vamos olhar pra frente com perspectivas boas, valeu? Tamo junto, rapaziada. Até amanhã, segunda-feira, tem live. Começa às 8h30 da manhã com o Léo. Depois, 2 da tarde, tem de novo eu com o Léo. E 8 da noite, o Cadu de volta nas carpetas também. A gente junto lá. Tamo juntos. Beijo a todos. Bora, Fogão. Um abraço. Valeu.